Buscar o Senhor nesse momento, Ele faz com que as nossas vidas estejam voltadas ao Senhor. A busca a Deus é uma excelente oportunidade que temos à nossa disposição, mas por um curto tempo. Deus oferece a sua graça e amor, mas isso tem um prazo de validade, desconhecido para nós. Não sabemos quanto tempo temos disponível para buscá-lo. Por isso, façamos isto hoje. Há um tempo determinado, há um tempo para que nós venhamos buscar o Senhor. E qual é esse tempo? Nós não sabemos. Sabe por que nós não sabemos? Se nós sairmos ali na rua e formos atropelados e morrermos, esse tempo para nós chegou. E hoje nós não estamos buscando o Senhor verdadeiramente. Não estamos buscando. Porque hoje nós buscamos um Senhor naquilo que Ele pode nos dar. Nós buscamos um Deus que Ele pode sim, porque Ele é dono do ouro e da prata, e nós buscamos isso nele. Nós, quando voltamos à casa dele, à igreja, seja ela qual for, uma vez nós tínhamos reverência. Uma vez nós chegávamos na casa do Senhor, a primeira coisa, quem é a raiz vai saber que a primeira coisa que nós fazíamos era dobrar os nossos joelhos na cadeira, agradecer e pedir para que Deus se manifestasse ou falasse com nós. Hoje, na nossa igreja, nós não fizemos. Em outras que faziam, já estão deixando. Não é uma religiosidade, mas sim reconhecer quem é o nosso Deus. E eu quero ler com vocês o que está escrito então, Isaías capítulo 55, do 1 em diante. À medida que você for achando, por gentileza, em reverência à palavra, se coloque de pé. (55:1) na minha versão diz assim: todos vós, os que têm sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governadores dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei.
Saireis com alegria, e em paz sereis guiado. Aos montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sársara crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Posso se sentar? Aqui nós lemos um convite maravilhoso para aqueles que estão sedentos. Isaías, ele faz essa menção para um povo que era sedento, um povo que buscava a presença do Senhor, um povo mesmo que pecador tinha sede. Por isso que ele fala, buscai ao Senhor enquanto há tempo. E nós precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Ele fala para todos que aqueles estão sedentos. Mas se você não tiver fome, se você não tiver sede da palavra de Deus, não adianta você vir à igreja. Não adianta você vir segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, se você vem apenas cumprir uma regra sua de fé. Você apenas vem bater o cartão. Você apenas vem cumprir uma liturgia. E nós não queremos isso. Nós queremos sim a manifestação do Espírito Santo, nós queremos uma vida transformada, nós precisamos ter o caráter de Cristo em nosso coração. O que você tem buscado? O que eu tenho buscado da parte do Senhor? O que você tem buscado da parte dEle? Será que foi aquilo que eu falei? Nós temos buscado ouro e prata do Senhor? Ou nós queremos que a nossa família seja salva? Ou nós queremos uma mudança de vida? Ou você quer que a sua vida, a sua história, ela seja mudada pelo poder do Espírito Santo? E não adianta, se você não dá liberdade para o Espírito, nada acontece. Apocalipse vai falar, eis que estou à porta. Ele está à porta, ele não está dentro. A nossa função é abrir a porta do nosso coração. E enganoso é o coração do homem. Enganoso é o nosso coração. Muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo, e nós não conseguimos olhar no espelho e confrontar o que a palavra diz. E se nós não fizermos isso, não vai mudar, não tem mudança de caráter. Sexta-feira nós estávamos no culto de homens e estava uma bênção. E nós podemos conversar de vários assuntos, e um deles que foi perguntado a mim foi, como que você mudou de vida? Somente através de Jesus. E como que você consegue permanecer? Quanto mais próximo da cruz eu estiver, quanto mais longe eu estiver de Jesus, a natureza humana, a natureza caída de Adão, adâmica, ela vai vir, o velho homem vai vir, a velha mulher vai vir. Por quê? Porque nós não estamos no padrão que Deus quer. O filósofo Sócrates diz assim, uma vida sem busca não é digna de ser vivida. Pessoas que vivem sem propósito na vida são pessoas sem rumo, sem direção. E infelizmente muito buscam coisas erradas, sem valor, sem sentido para viver. Não estou dizendo que nós não precisamos trabalhar, não estou dizendo que nós não precisamos adquirir, sim, e glória a Deus que você e eu sejamos próximos, mas para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor Jesus, porque tudo é dele, tudo volta para Ele, a terra é dele, o ouro é dele, a nossa vida pertence a Ele, mas nesta condição da vida, você precisa dar a concessão de volta para Ele. João capítulo 1, 38 vai dizer assim,
E Jesus, voltando-se e vendo o que o seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi é mestre. Aqui o contexto de João 1, ele vai falar que Jesus estava curando, teve a multiplicação dos pães, dos peixes. Então Jesus já tinha feito maravilhas, e o povo começou a seguir ele. Porém o povo não queria ele, e sim aquilo que ele poderia proporcionar para eles. Imagina um homem que se levanta, faz uma pregação no monte, olha uma multidão, alimenta, lá vem um menino com cesto, pão e peixe, e alimenta uma multidão, 3.000, se eu não estou enganado, fora as crianças, e ainda sobra peixe e pão no cesto. Não, eu vou seguir esse homem. Se eu seguir ele, mas não a vida dele, mas sim aquilo que ele me proporciona, eu ganho. Vou ter muitos jumentos, muito camelo, sei lá o que tinha na época, né? E quantos de nós estamos procurando um Jesus que pode nos proporcionar alguma coisa? E ele faz a pergunta: o que vocês querem? João capítulo 6, nós vamos ver sinais e maravilhas do Senhor. Muitos sinais e maravilhas. E mesmo assim, muitos abandonaram. Mesmo vendo Jesus fazer todos os sinais, curando, libertando, transformando água em vinho, e muitas pessoas abandonaram a caminhada com Ele. E hoje nós abandonamos. Nós trocamos Ele por qualquer outra coisa. Nós deixamos de cultuar, nós deixamos de adorar Ele para fazer qualquer outra coisa. Seja lá qual for. Hoje, um domingo excelente, um sol, né? A grande maioria das pessoas foram para parques, foram aproveitar o sol, e aí estão fadigadas, estão cansadas, e a primeira coisa que nós deixamos de fazer, não vamos no culto. E não é só aqui, pode ser em qualquer outra congregação. Nós não vamos no culto. A primeira coisa que nós deixamos de lado é o Senhor Jesus, mas as outras coisas a gente faz. Amanhã é segunda-feira, mas se convidar você hoje para sair na casa de alguém, comer um churrasco e sair a 1h da manhã, depois você vai. E não está nem um pouquinho preocupado se amanhã é segunda-feira. E muitos têm abandonado a fé. E por que abandonaram? Abandonaram porque o versículo 6 de João vai falar que Jesus, para os fariseus, disse que aquele que não tiver parte com ele, não comer da carne, não tomar do sangue dele, não tem parte com ele. E aquilo foi um escândalo para ele, para aquela geração. E diz assim, João capítulo 6, do 60 em diante: ao ouvirem isto, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhe disse: isto é motivo de tropeço para vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida, contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria traí-lo. Ele acrescentou: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo.
E Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. E hoje nós traímos Jesus. No século 21, nós olhamos para a Bíblia e falamos: se eu pego esse Judas aí que vendeu o Senhor por 30 moedas, eu vou ter uma conversa séria com ele. Mas hoje nós traímos a nossa esposa, traímos o nosso esposo, e aí você trai Jesus. Nós vamos para um bar, aí tomamos uma cerveja, tomamos um copo de vinho, que é para a saúde, aí está traindo Jesus. Aí fuma um cigarro, não, agora eu vou me libertar, não, está traindo Jesus. E a igreja tem traído o Senhor Jesus. Mas pastor, onde abundou o pecado, não superabundou a graça? Sim, a graça ela vai vir sobre a nossa vida, mas a graça, aquela que não nos transforma, ela não salva. E a graça, não existe hipergraça, existe a graça do Senhor Jesus. Existe uma graça que deve confrontar você para a mudança. E se não há mudança, não há salvação. E por isso que Isaías está dizendo: busque enquanto há tempo. Se não há tempo, busque o Senhor Jesus. Mas se permita ser convertido. Mateus 6,33 vai dizer assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A busca de Deus é uma oportunidade dada de graça, mas existe uma condição importante. Há um tempo determinado para essa busca. Em algumas passagens bíblicas, vemos que um dia essa chance não existirá mais. Provérbios 1, 24 e 28 vai dizer assim: vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. E quantos buscam o Senhor e não encontram? Quantos buscam o Senhor e não encontram? E por que não encontram? Pela dureza do coração. Por que não encontram? Porque se Deus pede, é a passagem do rico, do jovem rico. Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo. Mas o jovem rico estava preso no seu coração, naquilo que ele tinha. E o que você tem, aonde está aprisionado o seu coração porque Jesus não tem conseguido alcançar? Aonde está preso a nossa mente que Jesus não consegue mudar? Não, mas eu vivo assim há 10 anos. Vai te converter. Vai mudar de vida. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Venha como estás, mas não permaneça como estás. Deixa a água que flui do rio, do trono do Senhor inundar o teu coração, limpar, tirar. Por que ele fala em água? Porque é uma água torrencial, uma água corrente. E uma água corrente, quando ela passa, ela limpa. E é uma limpeza de dentro para fora. Não é uma limpeza de fora para dentro. Amém? E ainda nós estamos num estado que nos permite adorar o Senhor. Ainda nós estamos numa nação que nós podemos sair com a Bíblia embaixo do braço e dizer: eu sou de Jesus, eu sou evangélico, eu sou cristão, e ainda não há perseguição. Mas há um tempo que isso não vai acontecer. Quando?
Não sei. Mas logo vai chegar esse tempo. Logo você não vai poder dizer que é cristão. Logo você vai ser perseguido. E hoje nós já somos perseguidos de uma forma mais sutil aonde nós estamos, por levantar uma bandeira que é Jesus, levantar uma bandeira do nosso Salvador, mas logo não conseguiremos mais. Olha a profecia que está lá no livro de Amós 8, do 11 e 12, diz assim: está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, de um extremo a outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Que terrível é! O povo ficou cativo, por 400 anos no Egito. Morreu José, o governador, o povo foi transformado em escravo, e houve um tempo de 400 anos, intertestamentário, aonde o povo clamava e Deus não respondia. Respondia para os seus profetas. Mas levantou-se na última geração um libertador. Levantou-se Moisés. Mesmo que um decreto pelo rei, que era para matar todos os meninos, Deus foi soberano na sua decisão, pegou Moisés, jogou no cesto lá, foi parar no rio, parou na filha do rei, e a história fala que ele foi criado pela mãe e sendo pago pelo rei ainda. O que eu quero dizer? Será que na sua geração hoje, você não foi levantado para ser o libertador da sua família? Será que não é você que tem que levar o evangelho para dentro da sua casa? Para o local que você trabalha, para a faculdade, para o seu emprego, para a sua empresa? Deus levantou você, homem e mulher, como o libertador dessa geração. Será que você tem aceito esse chamado? Será que você tem acreditado naquilo que Deus prometeu sobre a sua vida? Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha o plano perfeito. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha um plano. E quando levanta um libertador dentro da sua casa, há quebra de maldições. Há quebra de maldições hereditárias, mas pastor, eu já me entreguei na cruz, eu já sou batizado, mas ainda há uma legalidade sobre a tua vida, a qual você não se levantou contra. E eu falava de manhã hoje, é só olhar. Olha a história do seu bisavô, da sua bisavó, olha a história do seu avô, olha a história da sua mãe, e olha a sua história, e vê se não está se repetindo as mesmas coisas que foram repetidas nos seus antepassados. Se está se repetindo, é porque você ainda não quebrou, você não se levantou como um libertador dessa geração, da geração da sua casa, da sua família. Há separação no casamento? Olha, vê se não tem atrás. Há adultério? Vê se não aconteceu. Há prostituição? Vê se não aconteceu. E assim vai. Há problema com dependência? Vê se não tem com álcool, cigarro, seja ela o que for. Olha a história da sua vida familiar. E se levante como um homem e uma mulher de Deus para quebrar isso em nome de Jesus, que a partir da sua geração, dos seus filhos, seja uma geração eleita, seja uma geração de sacerdote, seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Há tempo
Há tempo para buscar o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, 14, vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos ou dos seus pecados, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. É você se arrepender. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento, sem morrer o eu, sem morrer o orgulho. Não, mas eu vivo assim, pastora Marilene, desse jeito já tem 12 anos. Vai para o inferno, infelizmente. Porque não mudou. Não mudou. Tem que buscar mudança, a começar por nós. A começar por dentro da nossa casa. Maridos, honre a sua esposa. Mulheres, honre seu esposo. Filhos, obedeça os seus pais. Filhos, mesmo que você não goste do seu pai, de sua mãe, seja por que for, honre o seu pai. É o primeiro mandamento com promessa que Deus manda. Mas o meu pai me surrava. Glória a Deus. Aleluia. Tu se perdeu? Não. Se ele não tivesse feito isso, você iria se perder? É só olhar as tuas companhias que tu tinha no passado. E falo por mim. Honre seu pai. Se hoje eu estou aqui pregando, é graça a Deus. Mas eu tenho uma esposa que me apoia, eu tenho uma esposa que ora, que intercede, que no momento da dificuldade estava comigo. E eu sou grato a Deus pela vida dela. E eu te amo, meu amor. Não é? Sabe por quê? Porque o homem acha que ele pode tudo. Sou eu que mando, sou eu que faço, não sei o quê. Lá em casa saiu, a eleição foi a mesma. Venceu ela sempre, né? Mas não, amados, se você está aqui hoje, se você teve a sua vida mudada, seu casamento restaurado, é porque o seu esposo, a sua esposa oraram, jejuaram, choraram para estar com você. Então você não é super-homem. Você, mulher, não é uma mulher maravilha. Você não é a última bolachinha do pacote. Homem, você não é o gás da Coca-Cola. Agora, você tem que honrar a sua esposa, honrar seu esposo. E nós, filhos, devemos honrar os nossos pais. Porque ainda eles estão conosco. E glória a Deus que eles estão conosco. Porque depois, quando eles partirem, aquele filho que nunca honrou seu pai é o que mais chora no paletó de madeira deles. É o que mais sapateia em volta. Oh, eu queria isso. Não fez porque não quis. Meu pai, né? Ele se foi com 90 anos. Tu teve 90, não, aí tu tem 50 anos, né? Tu teve no mínimo 45 anos para dizer o quanto tu amava teu pai. No mínimo. Ou a tua mãe, seja quem for. Então vamos tirar esse coração peludo aí, né? E colocar um coração de carne, cheio do Espírito Santo. Vamos pedir para Deus, né? Tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração quebrantado. A oração, invocar ao Senhor, invocar é orar, chamar, clamar por Deus. A oração é chave para os que confiam no Senhor. Ela nos ajuda a aproximarmos de Deus. A sua mão sempre nos sustenta. Mesmo nas dificuldades, a sua voz acalma a tempestade. É nós lembrarmos do Senhor dormindo no barco da tempestade. Ele é o dono da tempestade, Ele é o dono do mar, Ele é o dono do vento. Então, Ele vai mandar acalmar.
o vento, a tempestade que se levanta contra a sua vida. Salmos 32:6 vai dizer: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Ou, dizendo, quando os problemas chegar na sua vida, orem, porque Deus vai dar o livramento, Deus vai dar o escape, Deus vai te dar a salvação, porque Ele é fiel, Ele vai cumprir. Quando buscamos de todo o coração, Deus se volta para nós com misericórdia e amor. O exemplo foi essa última semana. Quantos ao redor do mundo oraram em prol da Flórida? E Deus foi lá e diminuiu a intensidade do furacão, porque Ele é o dono. Ele fez o furacão, Ele fez a Flórida, Ele fez a mim e a você. Ele é o Criador. Mas porém Ele mostra que mesmo nós orando, Ele é soberano. Porque se Ele quisesse, fosse da vontade de Deus, no mar Ele tinha sumido, não tinha tocado o solo. Mas Ele mostrou que nós, sem a presença dEle, somos nada. Nós não somos nada sem a presença do Senhor. Jeremias 29:13 vai dizer: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Todo o coração. E muito mais nós pedimos do que agradecemos. Nós somos um povo acostumado a pedir. Eu peço isso, peço aquilo, peço isso, peço aquilo, mas a gratidão em nosso coração é muito pouca. E hoje de manhã eu falei que eu estava vindo de manhã e venho de noite para agradecer ao Senhor. Agradecer pela minha família, agradecer pela minha vida, agradecer pelo evangelismo, pelo culto Kids que nós tivemos sábados, agradecer pela vida de vocês, agradecer pela igreja a qual Ele nos confiou a pastorear, agradecer pela vida dos pastores, agradecer por esta nação. E muitas vezes nós não agradecemos o alimento que temos, o emprego que temos, quem somos em Deus, nós não agradecemos. Busquem ao Senhor de verdade, para que pare de se enganar, né? Busque Ele de verdade. Tire a veste de cristão enrustido e deixe o Senhor operar. Diga que você é cristão genuíno, mas não apenas diga, faça gestos de amor ao próximo. E aí sim você vai dizer, eu sou de Jesus, como canta, tem um louvor do irmão Lázaro, né? Que eu sou de Jesus. E aí você vai ver a sua vida transformada, você vai ser um agente de milagre. Aonde você for, as pessoas vão querer estar com você. Usa a sua boca para bendizer o nome do Senhor, abençoar vidas, e deixa Deus te usar. Salmo 119:2 vai dizer assim: como são felizes os que obedecem os seus estatutos, e de todo o coração os buscam. A felicidade não está em ter, a felicidade está em ser. Eu sou feliz porque Jesus me fez feliz. Estou feliz porque o Espírito Santo habita em meu coração. O ter é passageiro, o ser é para sempre. Aqui tudo vai passar. Nós não ficaremos mais do que 120 anos na Terra. E olha que 120 anos, olhando agora, são 80 e alguns dias à frente. 80 anos para frente.
Mas tem gente que está bem perto, né, Val Maria? Já está bem mais perto dos 120 anos. E é um tempo para todas as coisas. Que nós venhamos despertar e buscar o Senhor verdadeiramente. Porque a nossa geração, dos nossos filhos estão aqui, estão lá embaixo. Ontem nós deveríamos ter quase 100 crianças aqui. Mais ou menos isso, e mais os adultos, então estava uma muvuca aqui a igreja. E nós conseguimos expressar o amor de Jesus. Porque as pessoas daqui, da comunidade, eles não veem a nossa igreja, porque eles dizem que nós somos uma igreja de rico, e glória a Deus que nós seremos, mas não em rico em financeiro, rico da presença e do poder do nosso Senhor Jesus. É o que importa. E eles, através da nossa vida, serão alcançados. Porque é muito fácil a gente estar aqui conosco e não abrir as portas. E ontem eu falava com o evangelista Renan e com o Antônio Jefferson. É uma realidade que as pessoas não têm. É uma realidade das crianças vindo, correndo e fazendo bagunça, correndo para lá e correndo para cá e brincando, porque muitas vezes nós não deixamos eles terem acesso. Mas eu creio que a semente que foi lançada na vida deles, das famílias que aqui estavam, em nome de Jesus, nós ainda veremos testemunhos de famílias sendo alcançadas através do evangelismo, através da Eucana na rua, através desse ponto que Deus nos presenteou, amados. E vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor. Ministério de Louvor. Romanos 8:28 vai dizer assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O meu e o seu propósito é morar no céu. O meu e o seu propósito é levar o Evangelho adiante. O meu e o seu propósito é levantar a bandeira de Jesus, é salvar vidas, é o seu socorro presente na angústia daquele que está necessitado. Esse é o propósito. Estamos fazendo um estágio de adoração ao Senhor, para que quando nós formos para o céu, lá sim nós iremos adorar Ele 24 horas e dizer para Ele que Ele é santo, 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 santo. Aqui é um estágio, e você tem que passar pelo estágio. Se não passar pelo estágio, sinto muito, vai ficar com Satanás. A palavra